Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar reagindo aí a mais um confronto lendário Pickle vs Hetsu, do canal Sociedade Z. Quem acompanha aí o canal tá ligado que eu recentemente reagi a alguns outros confrontos lendários. Já trouxe aí no canal Pickle vs Musashi versus Katsumi versus Baki versus Yujiro. Já trouxe o Hetsu versus Motobi versus Miyamoto. Enfim, uma cambada de confronto lendário aí no canal. Quem chegou novo aí no canal, não deixa de ir lá e conferir depois. E também vai estar passando aí nos cards aí a playlist, alguns deles. Quem acompanha o canal aí também tá ligado que eu comecei a assistir Baki, tô finalizando agora a segunda temporada, para depois assistir os da Netflix. Mas não vi ainda esse confronto do Pickle vs Hetsu, então vamos estar reagindo aí, que esse foi um dos que faltou eu reagir. Vamos ver como é que foi esse confronto lendário. Mas antes de reagir, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe aí nos comentários alguma outra sugestão de confronto lendário que vocês querem que eu traga, que futuramente eu trago. Mas em geral é isso, então sem muita enrolação, bora reagir. Galera, só um aviso antes de começarmos o vídeo. Tem gente perguntando a ordem correta dos vídeos de Baki. A gente já ajeitou tudo lá na nossa playlist de confrontos lendários da obra. Vão lá dar uma conferida, estão todos em ordem. Gente perguntando, Jeter, por que você não fez tudo em ordem, na ordem cronológica? O que acontece, galera, é que quando eu fiz o confronto lendário de Baki contra Yujiro, eu não planejava, simplesmente foram me pedindo mais e mais que eu fui trazendo. Porém, agora a gente já deixou em ordem e toda vez que vocês tiverem essa dúvida, vão lá e confiram para vocês terem mais entendimento do assunto. Dito isso, eu conto com seu like e bora pro vídeo. Após a polêmica de Pickle matar um tigre siberiano, Hetsu ia até a mansão de Tokugawa. Lá ele falava que a alimentação de Pickle estava sendo um problema, que a partir daquele dia não precisavam dar mais nenhum tigre pro Pickle, ele seria a refeição. Caralho. E nisso Tokugawa discordava, ele dizia que canibalismo não era algo Cara, isso que eu gosto muito do Hetsu, ele não tem medo, ele tem coragem. Fora de cogitação. Hetsu insistia e dizia que não deixaria ser comido. Se Pickle quisesse devorá-lo, ele teria que lutar por isso. Ele alertava: não estou indo até a arena subterrânea para ser devorado, estou indo para lutar. Pickle vs Hetsu Kaiô. Quem vencer leva tudo. Tokugawa topava e a hora do combate chegava. Hetsu começava a entrar na arena enquanto Pickle aguardava dormindo. O narrador dizia que na selva os animais, quando dormem, procuram um lugar seguro para se proteger. Porém, Pickle era diferente, ele dormia sem se preocupar com nada. Porque ele era o rei. Isso era parecido Tava com em cima da cadeia alimentar. Lá, ele era o topo da cadeia alimentar. Pickle era parecido, era como um rei. Porém, o período que ele veio não era tão fácil de ser o rei como na savana. Ele veio da cadeia alimentar mais forte da história. Na arquibancada, Albert Penny começava a se apavorar, preocupado com o que iria acontecer. Para ele, Hetsu seria devorado. Albert Penny é tipo Einstein, né? O Capitão Stridon dizia que não seria tão Grande fácil Stridon. assim. O homem primitivo iria enfrentar mais de 4.000 anos de artes marciais chinesas. O Dr. Albert dizia que eles não entendiam o que falavam. Artes marciais não poderia ser usado contra uma zebra, por exemplo. Quem dirá o Pickle? Nessa hora, galera, o Tokugawa e o Stridon se viravam bem bravos, diziam pro doutor calar a boca. Ele não sabia o que estava falando. Confuso, o doutor não entendia muito bem o que iria acontecer ali. Ele dizia: Pickle tem mas contra dinossauro pode ser usado, né? Tudo para devorar dinossauros. Como vocês querem comparar isso com um artista marcial? Nessa hora, galera, o Pickle sentia algo. Ele se levantava e olhava que alguém iria entrar na arena. Pickle se levantava atento. O Dr. Penny dizia: impossível, quando demos um leão para ele e outros animais, ele nem ligou. Só um tigre siberiano chamou a sua atenção. Hetsu sorria e é mais forte que eles. Dr. Albert, não subestime as artes marciais chinesas. Hetsu saltava o cercado e parava na frente do predador em guarda. Caralho. O narrador dizia olha essa cena. que aquela hora foi a primeira vez que Pickle se assustou com um inimigo menor que ele. O predador rugia. Esse foi um dos primeiros confrontos do Pickle? Digno. Eu acho, né? O Dr. Penny falava que ali era a primeira vez que o Pickle adotou uma postura defensiva. Hetsu alertava
E ali ele mostraria tudo o que tinha. Ele dava um passo para encurtar a distância e o predador atacava no mesmo instante. Com um tapa, Hetsu era arrastado, ele perdia o controle das pernas e colidia na mureta. Nossa. Porém, o dano tinha sido absorvido bem. Hetsu se levantava e dizia: entendo, não posso trocar força com você, usarei minhas habilidades. Nessa hora, galera, Piccolo dava um passo, mas num instante ele estava sendo golpeado com um chute. Com as tranças, Hetsu o cegava. Ele passava seu pé na perna do predador e Piccolo caía sentado no chão. Mas ao cair, galera, Hetsu mandava um chute no seu rosto. Piccolo tinha seu pescoço movido levemente para trás. Porém, ele havia sentido dor, a ponto de lágrimas caírem do seu rosto. Primeira vez que ele olhava para os céus. O que tinha acontecido ali? Hetsu pensava: a forma que esse cara caiu e foi golpeado na cara com toda a minha velocidade e força. Se isso tivesse acontecido num humano, ele estaria morto na hora. Piccolo começava a se levantar e Hetsu falava: Piccolo, eu te agradeço. Ele encurtava e o predador atacava. A mão de Piccolo era tirada do caminho e o chute de Hetsu chegava. O alvo era o queixo. Piccolo golpeava, porém Hetsu saía e contra-atacava no estômago. Em seguida, o queixo novamente era alvejado. Ele saltava e pela terceira vez o queixo era golpeado. Hetsu olhava aquele monstro e ele queria fazer ele apagar, né? Tacando aqui na mesma região. Mais 4 golpes eram jogados na mandíbula. Uma combinação daquelas naquela região deveria chacoalhar o cérebro a ponto dele colidir com o crânio. E tudo isso resultaria num dano terrível. Hetsu fazia guarda esperando o predador cair. Olha o tamanho, a envergadura do Piccolo, olha isso. Ele era atacado. Hetsu era dobrado e caía de joelhos. O predador o segurava, esperando que seu oponente já estivesse morto. Nessa hora, ele chorava e se preparava para a refeição. Ele abria a boca e mordia. O trapézio de Hetsu era devorado. Nossa, enquanto o predador parece até o Godot do Jack. Hetsu golpeava o estômago do seu oponente. Porém, nessa hora, chegava uma mordida no ombro. Piccolo rasgava a carne e puxava. Mas no mesmo instante, Hetsu respondia com uma cotovelada bem na têmpora do predador. E ele era solto. Sangrando, Hetsu tá brutal essa luta, hein? Meus ataques não fazem efeito nenhum. Piccolo canibal. Esse cara tá me devorando vivo. Eu já falei que o Piccolo é o meu favorito. E dizia: maldito, você se alimenta de mim enquanto chora. Ele saltava e com as pontas dos dedos ele chutava. Mas Piccolo sequer saía do lugar. Como se golpeasse uma mosca. Piccolo mandava um tapa, seu oponente espatifava no chão. Com dor, sangrando, Hetsu começava a se levantar. Ele pensava: todas essas habilidades que eu dominei, as técnicas que eu sofri tanto para aprender, não tá fazendo nada. História por trás delas, os 4.000 anos de história das artes marciais chinesas à frente desse monstro é inútil. Estou arrependido, nunca imaginei que minhas habilidades fossem superadas desse jeito. É triste. Me recuso a continuar usando minhas habilidades desenvolvidas há 4.000 anos. Eu não quero mais ver elas sendo superadas. Então ele vai fazer o quê? Recebi esse vai nome desistir? com grande honra do meu mestre. Esse nome era tudo pra mim. Então eu, Le Xiao Shailong, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, galera, não tenho certeza. Ele falava: nome difícil, então mano. eu protegerei esse nome. Usarei meu nome de nascimento pra proteger Hetsu Kaiô. Nesta hora, Hetsu mudava sua postura e, como um total amador, de certa forma infantil, chorando, ele golpeava como um bobo. Todas suas técnicas nessa hora foram ignoradas, jogadas fora. Ele acertava aqueles golpes e... Mas ele já sabia que ele não ia conseguir trocar força. Era ridículo. Piccolo sempre contra-atacava seus oponentes fortes, dando toda a sua força. Mas o que ele faria contra algo tão fraco? Era ridículo. O predador fechava o seu punho e atacava. Porém, galera, antes de acertar, Hetsu defendia. Aquilo era Kenpo chinês. Todo mundo se espantava. O próprio Hetsu não entendia o que tinha acontecido. Ele usou ali. inconscientemente, né? Ele havia decidido não usar suas habilidades. Ele decidiu esquecê-las. Então o que acontecia? O predador atacava e Hetsu continuava se esquivando. Piccolo chegava perto e golpeava. Automaticamente Hetsu defendia e contra-golpeava. O que estava acontecendo? De repente, uma voz o chamava por seu nome real. Em seguida chamava Hetsu. Sua temperatura começava a subir. De repente, uma projeção dele próprio gigantesca surgia. Aquela projeção dizia: não seja imprudente. Ele era o que Hetsu queria se tornar.
Aquela projeção era o verdadeiro Hetsu Kaiô. A projeção dizia: é lamentável que para proteger a sua alma de guerreiro você usou uma técnica tão ridícula. É como se você tivesse renunciado às artes marciais chinesas. Porém, eu não vou te abandonar. A projeção gigante o abraçava e dizia: a projeção era o Kenpo chinês, é isso? Hetsu, não carregue o fardo de 4.000 anos de história. Não se preocupe em protegê-la. Enquanto não fizer isso, não conseguirá assumir sua alma de guerreiro. A projeção sumia e o predador atacava. Confuso, perdido com o que tinha acontecido ali, Hetsu olhava aquele ataque chegar perto e com o Kenpo chinês, ele atacava o queixo do predador. Piccolo olhava e voltava a atacar, mas nessa hora seus testículos eram acertados. Aí é o ponto fraco. Seu rosto. A sequência continuava. A nuca era o próximo alvo. Ele sentia agora. Hetsu parava na frente do predador, erguia sua perna e com os dedos do pé, ele puxava o cabelo do Piccolo e o recebia com um joelho no meio da cara. E pela segunda vez, o predador caía. Os três na arquibancada vibravam ao ver aquilo. Hetsu observava aquele monstro no chão, porém ele sabia que aquilo não foi o suficiente. Ele pensava: que resistência incrível. Com a cara na areia, Piccolo começava a olhar seu oponente. Ó, tá começando a ficar Gal e puto. Stridon se preocupava com o que iria acontecer Tá naquele ficando momento. nervoso. E o Dr. Tá cutucando Albert o tigre com vara Quando curta. eles acharam o Piccolo, o predador foi examinado. Sua estrutura corporal lembrava de um ser humano em perfeito estado. Porém, uma parte era anormal, a sua coluna cervical. Uma espessura surreal, reforçada. Era como de um animal que andava em 4 patas. A estrutura lembrava de um touro enorme. Enquanto o Hetsu atacava, o Dr. Payne continuava a dizer: Então não adianta nada por atacar certo, o Piccolo pescoço, passou o por queixo. um período no qual ele foi um quadrúpede. As artes marciais chinesas de 4.000 anos realmente são incríveis. Porém, elas foram feitas para lutar contra bípedes. Na arena, Piccolo se posicionava como um quadrúpede, ele rugia. Hetsu fazia a O guarda famoso e gritava. movimento. A colisão entre os 4.001 anos versus o predador mais forte da história iria acontecer ali e agora. É o Ao golpe que ele usou contra o observar, Baki Hetsu também, né? pensava que nunca havia visto uma posição tão Foi contra o inclinada Baki. como aquela. Era diferente da posição de um velocista que se prepara para disparar. Era diferente de um lutador Ele briga de uma sumô forma que feroz, se né? prepara para colidir. Selvagem. Se fosse para comparar com algo, ele lembrava um leão pronto para atacar. Uma postura selvagem, algo sem técnica, com a finalidade de avançar com todas as forças. Ele não iria conseguir saltar para trás ou pro lado. Ali era só avanço, mas não importava. Hetsu iria lidar com aquilo. Ele dizia: não irei fugir ou desviar. Vou atacá-lo com o meu Kenpo chinês. Vou Hetsu é atingir muito esse brabo por monstro causa de disso. frente, Ele não arrega. com todas as minhas forças. Nessa hora o predador se preparava e uma explosão acontecia. Aquele golpe só foi usado por Piccolo contra oponentes grandiosos. Esse ataque matou os Triceratops e matou os Brachiosauros. E ali agora ele Caralho, usava Brachiosauro, contra o Hetsu Kaiô, grandão, o grande pescoçudo. mestre do Kenpo chinês. Caralho. E uma velocidade tremenda, Piccolo desaparecia. Nessa hora um impacto ocorria. O cercado era estourado e Hetsu era mandado voando para fora da arena. A parede era danificada. Porém, o rosto de Piccolo havia sido acertado. O dano que ele recebeu foi sério. Porém, o passado se fez superior ao nosso período. Nessa hora, o predador começava a chorar. Assim como de costume, o ritual para devorar um oponente digno começava. Piccolo olhava para onde Hetsu foi jogado e começava a caminhar. Enquanto seu olho acertado inchava, o Dr. Albert perguntava a Tokugawa: você tá pronto? Porque o Piccolo irá devorar. Tokugawa dizia que isso não podia acontecer ali e o doutor respondia: então você vai quebrar a sua promessa. O Piccolo lutou e venceu. Tokugawa gelava e desesperado ele saía correndo pra arena. Ele ia até o predador e o via em cima da sua presa. Tokugawa gritava: como você pode devorar tal oponente que pensava em você dia e noite? Você não pode simplesmente matar ele não entende o que tu tá falando. Porém, galera, Piccolo não entendia nada. Tokugawa chegava perto, Piccolo olhava e dava um tapinha. Tokugawa voava pra longe, galera, e caía desmaiado. Com lágrimas, Piccolo olhava seu oponente e mordia. Um som ecoava pra fora do toque. Eu tô ligado que ele arranca a perna dele, né? Que ele tava sem a perna na luta contra o Miyamoto. Ele começou a comer. Nossa. Isso sempre ocorreu no passado. Depois da batalha, ele come e descansa.
Só que naquele dia, Piccolo estava sentindo tristeza. Nesse momento, o Pesado, Predador hein? sentia alguma coisa. Ele se virava, tem um gosto bom, o Dr. Hetsu. Pain havia aplicado algo nele. E em pouco tempo, Piccolo apagava e o combate se encerrava. Sem a perna, Podia ter feito o isso músculo antes, do né? trapézio Mas tá bom. esquerdo e o ombro esquerdo devorado, Hetsu chegou perto da morte. Porém, ele iria sobreviver. Pelo Por um menos tempo. por enquanto. É. E essa foi a luta de Hetsu contra Piccolo, galera. Se vocês curtiram, eu Muito conto foda. com o seu like, se inscrevam no canal para apoiar a gente. Dá uma moral pra gente aqui no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela ou aqui na descrição. Vai lá, segue a gente. E é isso aí, galera. Um abraço, nóis. fiquem com Deus e tamo junto. Então esse foi Piccolo vs Hetsu. Um confronto, eu diria, até bem pesado. Não foi o mais, tipo, brutal que eu já vi. Eu acho que Musashi versus Hetsu, o Miyamoto versus Hetsu foi mais brutal ainda. Sem contar também o Sukune versus Jack. Até o Yujiro versus Baki também foi bem, tipo, mais brutal. O Katsumi versus Piccolo também. Mas, como os outros, esse também foi um pouco brutal. Eu sabia que ele ia perder a perna, porque eu já tinha visto o Miyamoto versus Hetsu e ele já tava sem a perna lá. E lá tinha um breve resumo dizendo que ele tinha perdido a perna aqui. Só que eu não tinha visto ainda e agora eu vi. Primeira vez, acho que o Piccolo usou aquela avançada ali, né? Dele, um golpe muito poderoso. Caralho, ele derrubava Brachiosauro, olha o tamanho dos dinossauros, mano. Mas, como eu falei, Piccolo é o meu favorito. Pelo jeito dele, tipo, ser diferente assim dos outros. Por isso que eu gosto dele. Mas eu respeito muito o Hetsu muito brabo, sempre lutou sem medo. Ele sabia que provavelmente era isso que ia acontecer, mas ele ainda assim queria enfrentar, queria testar suas capacidades. E por isso eu respeito ele. Um grande guerreiro. F Hetsu. Uma chuva de F aí pro Hetsu aí no chat. Porque, cara, ele era um grande guerreiro. Mas, em geral é isso. Me deixe nos comentários alguma outra sugestão de confronto lendário que vocês querem que eu traga, que futuramente eu trago aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda demais. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembrando que eu sempre deixo aí na descrição o link original do vídeo. Convidar vocês a estarem passando lá nas minhas lives, o canal vai estar passando embaixo, fixado aí na descrição dos comentários. Lá eu tô sempre reagindo a algumas paradas, assistindo filmes, séries, animes lá com vocês, jogando algumas coisas. Tô sempre trocando uma ideia lá com vocês. Então quem tiver interesse, dá uma passada lá. Convidar vocês também a estarem passando no meu canal secundário, onde eu tô sempre trazendo conteúdo sobre séries, filmes e animes, esse conteúdo geek em geral, então quem tiver interesse, não deixe de passar lá também. E também tem outro canal secundário de jogos, onde eu tô sempre postando alguns jogos lá. Então quem curte games e jogos também não deixe de passar lá, se inscrever que isso ajuda demais. O link dos canais vai estar fixado aí na descrição e nos comentários. Mas em geral é isso, tamo junto, um forte abraço e até mais.